Olá, meus amigos, Christian Cossolino do canal Metri, e no vídeo de hoje eu quero conversar sobre e mostrar algumas estratégias que podem ser utilizadas para vocês otimizarem o resultado de hipertrofia muscular sem necessariamente mexer, manusear na quilagem, no peso. Então confira comigo logo após a nossa vinheta. Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, caso vocês não sejam inscritos, e que deixem o like de vocês. Joia? No vídeo anterior do mês passado, eu tive uma conversa, um bate-papo, discutindo o seguinte: o que importa mais? Carga, o peso ou as repetições? E caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou pedir para que vocês assistam para a gente dar continuidade a partir daí, para não entrar todo no mérito da questão de novo. Como eu disse na introdução do vídeo, o meu intuito com o mesmo é mostrar algumas estratégias que podem ser utilizadas para que eu aumente a intensidade do meu treino sem necessariamente eu mexer na quilagem, no peso. Como eu já disse em outras oportunidades, até mesmo no vídeo anterior, eu falei o seguinte, que todo o treino pesado é intenso, mas um treino intenso não necessariamente precisa ser pesado. Então o que eu vou fazer? Como exemplo, eu vou usar o exercício extensão de cotovelo na polia alta ou tríceps pulley, se vocês preferirem. E aqui vamos trabalhar o seguinte conceito. Eu vou utilizar uma técnica de treino chamada de dia de stop. No que consiste essa técnica? Essa técnica consiste numa pausa isométrica no ponto submáximo da fase excêntrica do movimento. Então vamos lá. O que é a fase excêntrica? A fase excêntrica é quando eu alongo o meu músculo. No caso do meu tríceps braquial, quando eu flexionar o meu cotovelo, eu vou alongar a musculatura do meu tríceps. E quando eu fizer a extensão do mesmo, eu vou contrair a musculatura do mesmo. Alongamento, fase excêntrica, contração, fase concêntrica do movimento. E qual seria o ponto submáximo? Então, quando eu flexiono totalmente o meu cotovelo, apertando o meu antebraço contra o meu braço, eu tenho o ponto máximo de alongamento do meu tríceps braquial. Então, aqui seria o ponto máximo. O que é o ponto submáximo? Um pouco antes. Então, quando eu faço esse movimento, quando eu não espremo o meu antebraço contra o meu braço, eu já gero uma pequena tensão na musculatura do meu tríceps. Então, esse é o intuito. Eu faço aqui a flexão, eu tenho alongamento e tenho um relaxamento do mesmo. Quando eu começo a fazer a extensão do cotovelo, eu já começo a gerar uma tensão até o ponto que eu faço a extensão completa e tenho a contração máxima do meu tríceps braquial. Então, ponto submáximo, um pouco antes da flexão total do meu cotovelo. Tá joia? E vou fazer uma pausa isométrica de 5 segundos. Eu gosto de trabalhar usando essa técnica com tempo de pausa que varia de 3 a 5 segundos no máximo. Tá joia? E para mostrar o que eu ganho com isso, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou executar o movimento numa velocidade, numa cadência, normalmente o que as pessoas costumam executar, de lenta a moderada. Vou executar 10 repetições. Vou pedir para o meu amigo Leandro, que é quem edita os nossos vídeos, para que ele marque o tempo e ao terminar de executar, eu vou pedir para que ele me informe quanto tempo eu demorei para executar 10 movimentos desse exercício. Então vamos lá. Coloquei uma determinada quilagem, um peso,
só para demonstrar e vou executar o movimento. Então, primeiro, como normalmente as pessoas executam, numa cadência, numa velocidade de execução de lenta a moderada. Vamos lá, solta o cronômetro aí, meu amigo, 10 movimentos. O Leandro está mostrando ali para mim. Então, ó, para eu executar 10 repetições numa velocidade de lenta a moderada, eu demorei 27 segundos. Agora eu vou fazer o seguinte, aplicando a técnica que eu expliquei, dando a pausa isométrica de 5 segundos no ponto submáximo da fase excêntrica, vamos verificar quanto tempo eu vou demorar para executar 10 movimentos. Então vamos lá. Ponto submáximo. Quanto tempo, meu amigo Leandro? 1 minuto e 12 segundos, aplicando essa técnica para eu executar o mesmo número de repetições. Então, o que nós podemos observar quando eu aplico essa técnica? Que eu aumento o meu tempo sob tensão. Eu fico mais tempo estimulando a minha musculatura. E o tempo sob tensão é uma das variáveis a se considerar quando eu tenho como objetivo melhorar, otimizar a minha hipertrofia muscular. Então é uma excelente técnica que eu posso utilizar sem necessariamente trabalhar com uma quilagem muito alta. Eis a questão então, quando que eu uso um movimento numa velocidade normal e quando que eu executo aplicando, por exemplo, essa técnica? Tudo vai depender do contexto. Por exemplo, se vocês trabalharem com uma quilagem alta, de 70% até 100% de uma repetição máxima, por exemplo. O que é uma repetição máxima? É o máximo de peso que eu consigo erguer, empurrar com uma única repetição, um único movimento. Normalmente, quando a gente fala em intensidade, os protocolos de treino se baseiam nesse conceito. 90% de uma repetição máxima, 80% de uma repetição máxima e daí por diante. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha feito teste de repetições máximas e eu consegui erguer uma quilagem de 100 quilos. Então, se eu quero trabalhar com 70%, por exemplo, de uma repetição máxima, 70% de 100, 70 quilos. 80%, 80 quilos. E assim por diante. Então, quando eu trabalho com intensidades altas, que normalmente a gente considera de 70% a 100%, eu posso utilizar o movimento numa velocidade de lenta a moderada. Por quê? É uma quilagem alta, já que eu vou estar trabalhando numa intensidade alta, e para que eu imprima, para que eu faça com que o peso saia do seu estado inercial, eu preciso acelerar este movimento. Então, para que o peso se desloque, eu faço uma determinada aceleração. Aí eu vou trabalhar só com um controle neuromuscular. Por exemplo, então, suponhamos que esteja com uma quilagem alta, eu acelero para eu dar a partida no movimento, digamos assim. Depois eu vou trabalhar com controle neuromuscular. Não vou fazer o movimento também de qualquer jeito.
Musculação é isso, é controle neuromuscular. Então eu vou fazer com um determinado controle. E a literatura nos mostra o seguinte, que quando eu trabalho numa intensidade alta, eu não preciso necessariamente atingir o que nós chamamos de falha muscular momentânea concêntrica, tá ok? Eu paro de 1 até 3 repetições antes de atingir essa falha, é o que nós chamamos de repetições de reserva. Todavia, quando eu trabalho com uma quilagem menor, ou seja, de 70% de uma repetição máxima para menos, é interessante eu empregar essa técnica, já que a quilagem é menor, eu tenho um controle neuromuscular maior ainda. E se eu quero resultados para a hipertrofia muscular, a literatura nos mostra que aí, no caso, eu tenho que atingir a falha muscular momentânea concêntrica, tá ok? Então, olha só, fizeram vários estudos e compararam o seguinte: eu preciso atingir a falha muscular trabalhando com uma quilagem alta, eu não preciso atingir a falha muscular trabalhando com uma quilagem baixa. O que até hoje ficou constatado e comprovado é o seguinte: se eu trabalho com uma quilagem alta, com 70% de uma repetição máxima para mais, eu não preciso necessariamente atingir a falha muscular momentânea concêntrica. Eu vou ter ótimos resultados trabalhando, atingindo, deixando como repetições de reserva de 1 a 3, tá ok? Por exemplo, então se eu vou fazer 12 movimentos, eu pararia na 9ª repetição, na 10ª repetição, por exemplo. Já está ótimo, já vou ter resultados expressivos para a hipertrofia muscular trabalhando dessa forma. Todavia, se eu for trabalhar com uma quilagem menor, numa intensidade menor, eu preciso atingir a falha muscular momentânea concêntrica para que eu tenha o mesmo resultado do sujeito anterior. Joia? Então, essa técnica é uma técnica que vai aumentar o tempo sob tensão. Não é a única, existem outras, mas é um exemplo que eu estou dando e demonstrando de que eu posso aumentar o tempo sob tensão, de que eu posso treinar de forma intensa sem necessariamente mexer na quilagem do aparelho do exercício. Tá joia? Vamos para uma outra técnica que pode ser utilizada. Vocês querem ver uma outra técnica que eu posso utilizar para estar aumentando a intensidade do meu treino sem necessariamente manusear a quilagem, trabalhando com a velocidade de execução, a cadência. Eu até cheguei a falar um pouquinho no exercício anterior que eu demonstrei a técnica Dead Stop. E o que seria essa cadência, essa velocidade de execução? Para exemplificar o que eu quero dizer, eu vou usar esse aparelho, o Hack Machine, que é um aparelho que trabalha basicamente a musculatura do quadríceps e glúteo máximo. Então o que eu vou fazer? Me posicionei no aparelho durante a fase excêntrica, ou seja, durante o alongamento do meu músculo. Aqui no caso, nesse aparelho, durante a descida, eu vou descer o mais devagar possível. Normalmente eu recomendo um tempo de no mínimo 5 segundos, sendo que eu posso até prolongar esse tempo para muito mais, 10 segundos, por exemplo. Mas vamos trabalhar com 5 segundos. Vejam só como vai ficar. Me posicionei, 5 segundos para eu descer. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Subo, imprimindo um pouquinho mais de velocidade, sem fazer a extensão dos meus joelhos, para que eu não perca a tensão muscular sobre a minha musculatura que está sendo estimulada e trabalhada. E começo de novo, fase excêntrica, descida, o mais lenta possível. 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. É óbvio que para eu trabalhar usando essa velocidade, essa cadência, necessariamente eu vou ter que trabalhar com uma quilagem menor. E o que eu ganho com isso? Mais uma vez, eu aumento o tempo sob tensão. Fora que, com uma quilagem menor, eu tenho uma sobrecarga menor nas minhas articulações, nos meus ligamentos, nos meus tendões, o que pode prevenir futuras lesões também. E tem um controle neuromuscular muito melhor. E, mesmo assim, consigo trabalhar de forma intensa, sem lotar o aparelho de pesos, por exemplo. Tá ok? Então, trabalhando na fase excêntrica, numa velocidade de execução bem lenta, num tempo aí de 5 segundos para mais. Quero exemplificar mais um exercício. Vamos lá. Ainda utilizando o conceito de cadência, de velocidade de execução do movimento, nesse exercício supino reto na barra guiada ou supino reto no Smith Machine, vou fazer da seguinte forma. No exercício anterior, eu controlei a velocidade durante a fase excêntrica, durante o alongamento do músculo, correto? Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou manipular a cadência, velocidade de execução durante a fase concêntrica do movimento, durante a contração muscular. Lembrando que no exercício supino reto, quando eu faço a extensão dos meus cotovelos, eu tenho a contração do meu peitoral. E quando eu desço a barra até o peito, eu tenho o alongamento do mesmo. Então, no caso, eu vou trabalhar dando uma pausa, uma cadência maior, melhor dizendo, controlando a velocidade durante a fase positiva, durante a subida da barra. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Desci a barra até o peitoral, de 2 a 3 centímetros de distância, tá bom? Se vocês quiserem e a amplitude articular de vocês permitirem, se vocês estiverem confortável fazendo esse movimento, pode até deixar que a barra encoste no peitoral. Só não deixa a barra descansar, tá joia? Não é para que vocês percam a tensão muscular aqui. E aí a subida, a empurrada da barra, eu vou fazer de forma bem lenta, demorando, na verdade, melhor dizendo, de 5 a 10 segundos. Normalmente, eu gosto de trabalhar no conceito de 5 segundos. Então, olha só, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Desço um pouquinho mais rápido, sem perder o controle neuromuscular, é óbvio. Não vou deixar a barra despencar de uma vez no meu peitoral. Eu exerço um determinado controle, faço a fase excêntrica frenando o movimento, que nós costumamos dizer, e a fase concêntrica bem devagar, ó. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Mais uma vez, o que eu falei para o exercício anterior também se aplica neste. Para que eu trabalhe com uma velocidade mais lenta, eu preciso reduzir um pouco a quilagem, o que vai favorecer com que eu tenha um controle neuromuscular melhor e maior, além de preservar também as minhas articulações e todos os tecidos adjacentes também,
envolvidos no movimento. Então, pessoal, era isso. Christian, existem só essas técnicas, só essas formas de eu manipular a intensidade do meu treino? De maneira nenhuma. Na literatura, se vocês pesquisarem aí no Google, na internet, vocês vão encontrar várias metodologias, várias técnicas de treino. Eu tentei exemplificar apenas com algumas delas e tentei mostrar que eu não preciso necessariamente trabalhar com altas quilagens para que eu tenha um treino intenso. Eu consigo empregar intensidade no meu treino com cargas baixas também, se eu aplicar, por exemplo, essas técnicas que eu demonstrei nesse vídeo. Então, se vocês gostaram, eu peço para vocês deixarem o like de vocês, compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, dê uma forcinha aí para nós, que a gente também ajuda, a gente tem todo um trabalho, todo um cuidado para elaborar cada um desses vídeos, para tentar trazer para vocês informações de conteúdo que vocês podem utilizar na prática, já na musculação, já no dia de treino de vocês. E tudo isso envolve todo um trabalho, tanto de estudo, câmera, edição de texto, etc. e tal. Tá joia? Então dá uma forcinha aí para nós. E se vocês quiserem, eu posso até realizar um treino empregando essas técnicas para um determinado grupo muscular. Se vocês tiverem interesse, deixem aí no comentários que aí eu faço um vídeo nosso fazendo um treino, empregando, por exemplo, essas 3 técnicas que eu acabei de demonstrar com exercícios aí escolhidos ao acaso. Tá joia? Então é isso, pessoal. Bons treinos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Bons treinos. Fui! Baby, I'm gonna be your hero and always be. Run through the fire, come run with me.